Olá, irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Eu me chamo Alan Barbieri e eu estou aqui hoje para responder as perguntas dos nossos irmãos da internet. Antes de qualquer coisa, eu recomendo que você se inscreva no canal, caso não esteja inscrito, para receber as novas publicações e também acesse os vídeos anteriores que irão te ajudar bastante. Como eu disse, hoje eu estarei respondendo as perguntas sobre Umbanda e espiritualidade aqui. Se você quiser participar e enviar o seu questionamento também, basta publicar aqui nos comentários qual que é a sua dúvida, que eu mesmo estarei respondendo aí nos próximos vídeos. Bom, vamos lá, vamos para as nossas perguntas de hoje. Pergunta da Leone. Salve Alan, sou natural de Porto Alegre, mas estou morando na cidade de Imbé, litoral norte gaúcho, há mais ou menos 2 anos. E faz 1 ano que me tornei umbandista. Se possível, responda essas minhas perguntas, por favor. O termo pai de santo na Umbanda é correto? Pois no terreiro que eu estou desenvolvendo, o dirigente espiritual não se considera pai de santo e prefere ser chamado pelo nome, Paulo. Ele se considera um dirigente, um cacique, um irmão de fé ou de corrente, um amigo um pouco mais experiente para ajudar seus irmãos. Bom, vamos lá. Leone, você manda 2 perguntas, eu vou responder essa primeiro, tá? O termo pai de santo, né, é algo mais tradicional dentro do culto afro-brasileiro e que, na verdade, é um termo bastante popular, né, mas não existe um pai de santo, né, o santo não tem pai. Na verdade, é um zelador do santo ou do orixá que rege a coroa dos médiuns, ou um zelador da coroa desses médiuns, né? Então, o pai de santo, ele mais ou menos é associado a isso. Se eu uso pai de santo, dirigente, sacerdote ou qualquer outro título, cacique também, como é muito comum dentro da Umbanda, tanto faz, porque é como o terreiro prefere que isso seja colocado, qual que é o título dado àquele dirigente, né? Então eu digo, pai de santo existe dentro da Umbanda, o termo pode ser aceito ou não por alguns, tá? Enfim, então vai por terreiro. Eu particularmente, quando eu me coloco aqui, eu me coloco como sacerdote, como dirigente também, né? Eu particularmente não me coloco como pai de santo, apesar de ser o pai espiritual dos filhos do Templo Escola Casa de Lei, né? Então, independente o termo que é usado, enfim, é como cada um se sente mais confortável para isso, tá? Sua segunda pergunta. É possível ser cacicado? Cacicado, acho que você se refere a iniciado, né? Se tornar cacique ou se tornar dirigente. Então é possível ser cacicado sem os cruzamentos? No primeiro terreiro que tive contato, os pais de santo, que eram um casal, foram cacicados sem passar pelos 7 cruzamentos. Ou seja, nunca realizaram cruzamentos que são obrigações de fortalecimento, de reforço, que geralmente se faz no campo de domínio, praia, rio, mata, etc. Bom, obrigado pela sua participação, meu irmão. É uma outra questão aqui, né? Você coloca questões que são bem relativas, porque o processo de iniciação de cada dirigente é uma particularidade. Tem dirigentes que não passaram por nenhuma iniciação, né? Simplesmente abriram os seus terreiros porque assim tinha a sua missão. E quantos terreiros não existem desta forma, né? Então, o processo de iniciação é uma particularidade de cada um. Existem lugares que iniciam os futuros dirigentes nos pontos de força da natureza, outros nos seus próprios terreiros, e cada um segue o seu procedimento, cada um segue o seu ritual. Uns dizem que para ser pai de santo tem que fazer o santo, outros dizem que para ser mãe de santo, dirigente, não precisa fazer o santo. Então são termos, são apenas pontos de vista, né? O que importa no final é qual que é o compromisso desse indivíduo com os seus filhos, com a vida dos mesmos, com o equilíbrio da espiritualidade de cada um, né? É o que importa no final. Às vezes a pessoa passa por milhões de iniciações e não está preparado como ser humano para lidar com a vida de outras pessoas. Então, no final, a iniciação não é o mais importante. Ela é parte do processo, mas ela não é o mais importante, tá? Obrigado pela sua participação. E tem uma terceira pergunta sua aqui. Tem jogo de búzios na Umbanda e como é adquirido? Tem jogo de búzios na Umbanda e como é adquirido nessa religião? Sou aqui do Sul e só quem joga búzios são os pais de santo das religiões africanas, nação Jeje, Jexá e Cambinda. Muito bem, por fim então, na sua última pergunta aqui, meu irmão, eu particularmente entendo como jogo de búzios, né, ou Meri de Logum, sendo um oráculo, uma ferramenta presente no culto afro-brasileiro. Na Umbanda, tradicionalmente não está. Agora,
Se o dirigente foi iniciado no candomblé ou tem uma experiência no candomblé e trouxer este oráculo para o seu trabalho umbandista, é uma particularidade deste. Na Umbanda, por si só, o uso deste oráculo, dessa ferramenta, não é tradicional, mas não isenta de algum terreiro ter como parte do seu trabalho, tá bem? Precisamos respeitar as diferenças aí, né? Obrigado pela sua participação, meu irmão. Ana Santana, boa noite, Alan. Uma vez você comentou em aula, a Ana fez o curso Estudo Doutrinário Umbandista presencial no templo, que chegou a ver espíritos carregando galões em um centro espírita e, sem entender do que se tratava, perguntou ao dirigente da casa, pois na época eu fazia parte do centro, né? Centro espírita. Você contou que o dirigente disse que eram galões de ectoplasma que eles levavam para o plano espiritual a fim de utilizá-lo em trabalhos de cura ou outras finalidades. Gostaria de saber mais sobre a forma que os espíritos trabalham em um terreiro. Ou seja, o que fazem que nossos olhos não podem ver? O que podemos fazer nós médiuns para facilitar o trabalho deles? Por exemplo, nos mantermos em silêncio? Pode indicar algum livro que fale mais sobre o assunto? Ana, obrigado pela sua participação, tá? E apareça, viu? Apareça. Bom, vamos lá. Na verdade, assim, essa experiência que eu contei em aula, eu contei algumas, quando eu lembro, né, quando eu estou dando aula, no caso do estudo doutrinário umbandista, quando eu recordo disso, eu conto para os médiuns, né, que uma experiência no centro espírita que eu fiz parte, lá no início, antes de conhecer a Umbanda, eu tinha 14 anos de idade, mais ou menos, e eu vi uma sessão, um trabalho de doação de ectoplasma, de passe e cura que estava vendo no dia. Eu vi algumas pessoas do centro entrarem, espíritos no caso, entrarem carregando alguns galões, como se fosse num carrinho, né? Alguns containers, aqueles galões grandes de madeira, a impressão que eu tive era assim, e que eles carregavam aqueles galões e saíam, né, pela porta depois com aqueles galões. E mais tarde, perguntando para o dirigente, ele me disse que eram os espíritos que vinham recolher o ectoplasma para serem usados em hospitais e colônias no plano espiritual. Né, para os espíritos recém-chegados lá que precisavam dessa energia para que pudessem se curar, entre outros fatores. Então, essa era uma ocasião, né? Eu imagino que isso seja muito comum dentro dos terreiros. Não tive mais outra experiência vendo um fato como este, mas só naquela ocasião mesmo, há tantos anos atrás, né? Agora, o que os espíritos fazem nos bastidores é um pouco, para a gente aqui, ainda um mistério. Né, a gente aqui supõe a forma de trabalho deles, o pouco que a gente pode observar e ouvir deles também, né, é que eles estão realmente trabalhando o indivíduo internamente, trabalhando cada um na sua necessidade. Há um conjunto de espíritos trabalhando unidos, né? Às vezes a gente tem hoje no terreiro de Umbanda uma linha de caboclos incorporados, mas a gente tem pombagiras, a gente tem xumirim, a gente tem baianos, pretas velhas trabalhando dentro das suas especialidades em cada indivíduo que precisa naquele momento. Então é tudo muito mais amplo do que parece, né? O que a gente pode fazer hoje, com sinceridade, ainda que exista essa curiosidade, é a gente simplesmente ir sem expectativas e sem julgamentos para fazer o nosso trabalho. Eu acho que ir dessa forma, bem preparados e seguindo os princípios básicos, né, a gente já vai estar fazendo o suficiente, né, ou pelo menos o básico, para que tudo possa correr bem. Tá? O que acontece no plano espiritual, nem sempre os espíritos querem, talvez, nos expor para que a gente não atrapalhe. Né? O nosso papel é atrapalhar o menos possível. Né? Então é bacana a gente ir fazer a nossa parte da melhor forma possível e da forma mais simples que houver, que já é o suficiente, sem dúvida, né? Ana, obrigado pela sua participação, tá? Newton pergunta: olá, Alan, sou de São José do Rio Preto, São Paulo. Faço parte de um grupo inicialmente era kardecista, com reunião para estudos da doutrina, todas as segundas-feiras. No momento de finalização dos trabalhos, encerra-se coração e vibração, o que consequentemente iniciou-se manifestações de socorro e manifestações de guias de Umbanda, caboclos especialmente. Buscamos orientação e passamos a frequentar uma casa para buscar conhecimento e desenvolvimento sobre este lindo segmento. Mas a casa veio a encerrar seus trabalhos e ficamos desamparados. Fomos apresentados a uma outra casa, um outro terreiro, ao qual fomos muito bem recebidos pelo guia-chefe da casa, o caboclo Cobra Coral. Após 4 meses, fomos informados pela médium do caboclo que ela se afastaria por um tempo dos trabalhos.
O que fazer nestes casos? Pois este grupo está determinado, tanto que iniciamos os estudos de livros sobre a Umbanda orientados por você, pois o local é uma casa comum para o desenvolvimento e posterior atendimento de pessoas. Obrigado, Alan, aguardo sua resposta, desculpe por tantas dúvidas, Deus te ilumine sempre nesse lindo trabalho. O grupo é ele, as 2 irmãs e uma sobrinha que vai às vezes. Enfim, e tem mais gente aqui que eu estou vendo você relatar. Obrigado pela sua participação, meu irmão. Bom, o que eu entendo é assim, vocês são um grupo de pessoas estudando, começaram com a doutrina espírita e hoje estão se aprofundando na religião de Umbanda e estão recebendo a manifestação desses espíritos na casa de vocês, dentro dessa proposta. Leiam muito, estudem, hoje existe possibilidade de buscar informação com cursos online, e esses cursos online são muito sérios, né? A gente tem hoje o Estudar em Casa aí que promove esses cursos e a gente leva tão a sério isso quanto levamos em um curso presencial, a preocupação no conteúdo que será exposto, a qualidade deste conteúdo, a qualidade dos complementos que haverá em cada aula. Tudo isso é pensado estrategicamente para que o aluno realmente possa ter um excelente aproveitamento dessa vivência e desse estudo, né? Então, hoje existe a possibilidade de vocês estudarem online aí, tá? Tanto nos cursos mais complexos, mais amplos, como nós temos o estudo doutrinário bandista, quanto cursos menores, workshops como Caboclo na Umbanda, que eu ministrei recentemente agora aí pela plataforma. Tá, enfim, e a vasta literatura umbandista que nós temos à disposição. Tenha um livro, Doutrina e Teologia de Umbanda Sagrada, tenha um livro Código de Umbanda, tenha um livro Manual Doutrinário, Comportamental e Ritualístico Umbandista. Enfim, então existe uma lista de livros bons que vocês podem ter e às vezes podem pegar o livro, pegar um capítulo, lerem junto e estudarem, fazerem resumos, questionamentos, enfim, uma dinâmica para que o aprendizado possa fluir entre vocês, tá? Mas não deixem de estudar, é essencial vocês compreenderem o que é a religião de Umbanda, ok? Enfim, boa sorte para vocês e contem comigo aí, tá? Obrigado pela participação mais uma vez. Pergunta agora de uma irmã que não quer se identificar. Boa noite, Alan. Quando participo da gira, a mãe, quando me coloca dentro do círculo onde fica o ponto riscado, começo a rodar. Ouço ela falando para firmar a cabeça, mas rodo tanto que fico tonta e até me desequilibro. Isso é normal? Obrigada por fazer parte da minha vida e fica com Deus. Obrigado a você por fazer parte aqui também do nosso trabalho e contribuir com a sua pergunta, tá? Bom, vamos lá. Nosso irmão aqui que não quer se identificar. Bom, cada casa segue um estilo de desenvolvimento mediúnico, alguns procedimentos e técnicas que vão auxiliar nesse processo, né? Existem casas que realmente colocam o médium no centro de um círculo com guias incorporados e este médium fica girando, girando, girando até a hora que vai incorporar. Existe em alguns médiums a sensação de desconforto, né? Porque vai ficar tonto e essa tontura pode se confundir a uma incorporação. Então, em alguns casos, alguns dirigentes consideram que essa tontura que dá ao girar é exatamente a brecha que vai dar para o guia poder se conectar ao campo energético e mental do médium. Bom, enfim, cada casa segue o seu procedimento, não estou aqui para dizer o que é certo e o que é errado. Na nossa casa, nós não fazemos esse processo de giro. Apesar de eu, como médium, primeira vez que eu entrei em um terreiro de Umbanda, eu fui desenvolvido girando, né? Mais tarde, o processo do desenvolvimento parou de ser girando. Mas na casa em que eu iniciei, que eu comecei a incorporar, o meu desenvolvimento começou com esses giros, né? E me dava muito enjoo. Realmente, para mim, também não me fazia muito bem. Não é um procedimento que nós usamos na casa, mas a gente, como dirigente, precisa ter feeling para entender o que cada médium precisa. Tem médiums que precisam de alguns recursos, tem outros médios que precisam de outros. Existem médios que precisam do giro, porque foram acostumados assim. Existem médiums que preferem o giro porque fazem ele se distrair. Existem médios que não gostam, que preferem ficar parados, ou que preferem, enfim, existem inúmeras técnicas e procedimentos que podem ser feitos no desenvolvimento mediúnico e que podem favorecer. O fato é, girando ou não girando, a incorporação ela pode ocorrer, tá? Vai depender muito de você, se preparar, estudar, se dedicar, se comprometer para que a coisa venha a fluir, tá bem? Eu acho que você, nesse caso, pode expor a sua dirigente dizendo que você tem sentido enjoo, sentindo mal-estar. Eu acho que pode ser favorável para você e ela pode, talvez, achar um outro meio de te ajudar nesse processo do desenvolvimento mediúnico, tá bem? Espero ter te ajudado. Obrigado pela sua participação.
Bom, vamos lá, vamos ver se dá tempo de mais uma pergunta. Fabiana, gostaria de saber se é prejudicial para o bebê a incorporação durante a gravidez. Fabiana, obrigado pela sua participação. Não necessariamente. Uma gira comum não é prejudicial. Eu sei que alguns terreiros podem dizer que sim e podem até proibir. Isso é respeitável também. Mas, para o meu ponto de vista, não é prejudicial. O que não é confortável e saudável, talvez, é uma médium grávida incorporar espíritos obsessores, quiumbas, eguns, espíritos mais densos, trabalhos mais pesados. Não é confortável, porque é uma densidade muito agressiva para o campo energético dela que está mais sutil, Enfim, então não é interessante neste fator, tá? Mas ela pode participar, depende de um trabalho desse, pode auxiliar como médium de sustentação. A incorporação, onde há um envolvimento energético mais profundo, eu acho que não é interessante essa incorporação, mas incorporar Exu, incorporar Pombagira, incorporar Exu Mirim, Caboclo, Preto Velho, não tem problema nenhum. Só se essa médium não se sentir confortável por causa ali do processo de gestação mesmo e ela deixar de incorporar, tá? Mas não tem problema nenhum trabalhar mediunicamente durante a gravidez. Conheço, já relatei aqui outros casos, Inclusive tem um vídeo, Mediunidade na Gravidez, E já comentei nesse vídeo, inclusive, de mães de santo que engravidam, trabalham, dirigem os seus terreiros e têm os seus filhos saudáveis, muito bem, e ela continua o seu trabalho aí. Então não existe um problema necessariamente, tá? Existe um amparo muito grande em torno dessa mãe, em torno deste espírito que está ali reencarnando, Então vai em paz, vai com tranquilidade, porque o terreiro de Umbanda é puro. Tem uma essência sagrada ali, o sagrado prevalece ali dentro, tá? Só toma cuidado com os excessos, com os desequilíbrios, bebida alcoólica, o fumo, isso tem que tomar cuidado, tá bem? Espero ter te ajudado, Fabiana, também, a todos os irmãos que perguntaram aqui para nós. Muitas perguntas mais uma vez, tentei ser o mais breve possível para poder esclarecer ao máximo, mas vamos entrar com mais vídeos, a Alain Barbieri responde aí ao longo da semana, tá? Que Pai algum nos abençoe hoje e sempre, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo na internet e qualquer dúvida, publique aqui nos comentários que eu estarei à disposição para responder. Que Pai algum nos abençoe hoje e sempre, até a nossa próxima oportunidade. Axé!